o reino de Deus, ele é estrangeiro. O que é isso? O reino de Deus é estrangeiro. Entendi que o reino de Deus é imaterial, entendemos que o reino de Deus, ele é interior, porque ele está dentro de nós. Mas por que o reino de Deus é estrangeiro? João capítulo 18, versículo 36, diz assim: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então vejam que quando Jesus estava nessa terra, quando Jesus estava aqui em carne e osso, quando Jesus estava aqui em matéria, fisicamente, e é importante falarmos isso porque Jesus está na terra, porém na pessoa do Espírito Santo, mas quando Jesus estava aqui, quando o nosso Deus estava aqui encarnado na pessoa de Jesus, Jesus fez essa explicação. Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus disse isso? O meu reino não é desse mundo. Porque Jesus incomodava o reino deste mundo. Por quê? Porque as pessoas que viviam na época de Jesus, assim como as pessoas de hoje, buscam os seus interesses, existem formas de governo, existe uma questão política, uma questão econômica, e na época de Jesus não era diferente. Então, na época de Jesus, aquela região, Israel e aquela região ali ao entorno, estava sob a égide, sob o governo do Império Romano. Então, qual era o reino que governava naquele momento? O Império Romano. Então, o Império Romano governava Israel. E aí as pessoas, naturalmente, trabalhavam nessas questões financeiras, políticas, econômicas, de interesse, de disputas, e as pessoas pensavam que Jesus faria parte dessas disputas. Alguns pensavam que Jesus pretendia se apresentar como um líder político para aquela época, como um líder que atuasse como um libertador do povo de Israel, como um líder, como alguém que pudesse quebrar o jugo do Império Romano, alguém que pudesse levar a libertação política do povo de Israel. Porém, Jesus não veio para fazer isso naquele tempo. Não era esse o propósito de Deus, não era esse o chamado, não era essa a missão. E existia naquela época, existiam grupos políticos de resistência ao governo romano. Então, um desses grupos eram os zelotes. Então, entende-se, isso é uma conclusão, porque não está na Bíblia, mas entende-se que Judas Iscariotes, ele fazia parte desse grupo, chamado zelotes. A teologia aponta nesse sentido de que Judas, ele era um revolucionário, de que Judas, ele tinha a intenção de promover um movimento social e político de libertação de Israel. Então isso não está na palavra de Deus, mas o contexto da época sugere isso, não sabemos ao certo, mas faz algum sentido. Então, como Jesus ele era um líder que mobilizava multidões, as pessoas que tinham na época visão política pensavam que aquela liderança de Jesus poderia ser usada politicamente. Mas Jesus não tinha interesse algum nisso. Jesus queria só cumprir a missão do Pai. E a missão do Pai era que ele viesse a esse mundo, que ele pregasse o Evangelho, trouxesse o Evangelho, que curasse as pessoas que estivessem doentes, que libertasse as pessoas espiritualmente, que curasse, libertasse, salvasse e que ao final do seu ministério ensinasse, sobretudo Jesus ensinou princípios bíblicos e que ao final do seu ministério ele pudesse fazer o quê? Ele pudesse morrer na cruz, entregando voluntariamente a sua vida em um sacrifício substituto, no meu lugar, no lugar de cada um de nós. Então, Jesus se entrega como Cordeiro de Deus em um sacrifício substituto, nós deveríamos estar lá, então ele se entrega voluntariamente em um sacrifício substituto para salvar a humanidade. Então,
em breves palavras, essa era a missão de Jesus: resgatar a humanidade, livrar a humanidade do poder do pecado. E não uma liderança, um governo político. Então foi por isso que Jesus precisou deixar claro. Jesus disse de forma clara: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus deixou claro que o reino dele não é desse mundo. Então, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus não tem nada a ver com os governos humanos. Então, nós temos um governo no Brasil, né? Temos aqui a presidência da República, temos os governos estaduais, os governos municipais. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é um reino estrangeiro. Agora, o fato é que esse reino, que é o reino de Deus, que está entre nós, que está dentro de nós, que é um reino invisível, que é um reino material, que é um reino estrangeiro, esse reino, ele influencia pessoas. Então, é muito bom quando nós temos um governante que exerce um governo humano dentro da estrutura política de cada país, de cada estado, de cada cidade. Porém, esse governante se deixa influenciar pelo reino de Deus, por esse reino que é espiritual, por esse reino que é invisível, por esse reino que é imaterial. É muito bom quando alguém que está em posição de governo humano também é um integrante do reino de Deus. Então é possível que alguém que seja integrante do reino de Deus, uma pessoa de princípios, de valores, é muito bom quando alguém integrante do reino de Deus governa, exerce o governo humano. Mas é importante separarmos o reino de Deus do governo humano e entender que o reino de Deus deve influenciar os governos humanos, mas é preciso que os governos humanos permitam que o reino de Deus os influencie. Porque, por outro lado, as trevas, né, o reino das trevas, também buscam influenciar governos humanos. Então, existem lutas, existem batalhas espirituais pelos governos humanos. Então, não há a menor dúvida de que o governo de Jesus era um governo estrangeiro, que o reino de Deus é um reino estrangeiro. E vou concluir aqui essa aula falando sobre uma outra característica, que o reino de Deus é um reino presente. O reino de Deus não é do passado. O reino de Deus não é do futuro. O reino de Deus é do presente. O reino de Deus é do passado, do presente e do futuro. E por que eu estou explicando isso? Porque algumas pessoas, né, pode parecer contraditório quando eu disse que não é do passado, não é do futuro, é do presente. E depois eu disse, também é do passado, também é do futuro. É só para que as pessoas entendam que o reino de Deus não é somente uma coisa que aconteceu no passado, lá com os profetas do Velho Testamento, ou com os apóstolos de Jesus, há 2000 anos atrás. O reino de Deus não estava vivo somente no passado. E o reino de Deus não são as coisas que vão acontecer ainda. Também fazem parte. O que aconteceu no passado fazia parte do reino. O que vai acontecer no futuro faz também parte do reino de Deus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus é presente. O reino de Deus é hoje. E por isso, disse Jesus, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: o tempo está cumprido, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então Jesus trouxe uma mensagem atual, presente. Ele disse, olha, se arrependam, creiam. O reino de Deus está
próximo. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus está próximo, quer dizer que ele está presente. O reino de Deus nos envolve. O reino de Deus é para o tempo presente, o reino de Deus está na terra e nós estamos inseridos nesse contexto. Então, essa característica é importante. Não deixe para amanhã, é para hoje. O reino de Deus está estabelecido no dia de hoje e é para hoje. O reino de Deus é atual, é presente. Essa também é uma característica muito importante que devemos compreendê-la.